Senhor Deus, Pai querido, em Tua presença, Senhor, me coloco nesse dia, nesse momento, onde o Senhor está aqui preparando esta aula para os alunos, Senhor, do Instituto Bíblico Ebenezer, Extensão de Pavuna. Continua nos abençoando, nos dando a Tua graça, sabedoria, ó Deus, nos usando como canal de bênção, Senhor, para a vida dos alunos. Abençoa cada aluno, suas famílias, guarda o livro de todo mal. Ó Deus, a Tua serva que está na frente dessa tão grande obra, missionária Maria de Lourdes, os professores, ó Deus, muito obrigado, Senhor. E esta aula venha trazer, Senhor, enriquecimento, Senhor, para o ministério de cada um. Peço a Tua bênção e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Nessa oportunidade, a paz, querido, prazer estar de volta e aproveitar para parabenizar a todos os formandos de 2020, que Deus continue com as suas mãos estendidas sobre vocês e usando na sua obra. Nós vamos estar falando sobre administração eclesiástica. Em um versículo bíblico onde podemos afirmar que a administração está diretamente ligada à vontade de Deus e à sua palavra, encontra-se em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, onde o apóstolo Paulo diz: faça-se tudo decentemente e com ordem. Após Deus terminar a obra da criação, Ele deu ao homem uma grande responsabilidade, quando Ele disse lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 28, assim, crescei, multiplicai, enchei a terra, dominai e sujeitai. Com essas palavras, Deus estava dando ao homem a administração do planeta Terra, dando ao homem responsabilidade na administração da Terra. Ok? O que é gestão? É a ação de administrar, de gerenciar, uma atividade, negócio, empresa, fazendo com que caminhe bem e produza resultado satisfatório. Isso é gestão. E todos nós, em grande ou pequena escala, nós somos gestores, todos nós temos algum tipo de responsabilidade. Então, gerir é administrar com responsabilidade, ok? A fim de que aquilo que está sobre a nossa responsabilidade possa produzir resultado satisfatório. É interessante que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 15, eu vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, em relação à obra de Deus, Deus espera que a gente dê fruto e que o nosso fruto seja frutos que permaneçam. Ok? No nosso caso, em relação a dar resultados satisfatórios, no nosso caso, os resultados são alma e não lucro. Tá? Não lucro material, bens, aquisição, acúmulo de riqueza. Não é o caso da igreja, porque nós somos uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos. Então, o que se espera dessa instituição? Que ela saiba repartir os seus bens, seus lucros, nem podemos chamar de lucro, mas repartir igualmente as necessidades de cada um. Mas o que a igreja, ou o administrador, o gestor eclesiástico, ele deve frisar são as almas, sempre as almas. Muito bem. Quais as principais áreas de gestão do universo eclesiástico? É a área de gestão financeira, precisa saber trabalhar com dinheiro, sem amar o dinheiro, mas saber trabalhar o dinheiro. Também a área de patrimônio, a área do pessoal, a área pastoral e a área espiritual. São as principais áreas de gestão do universo eclesiástico. Qual a mais nobre tarefa dada por Deus ao homem? É cuidar do rebanho. Jesus perguntou para Pedro por 3 vezes se Pedro o amava. E a contra-resposta de Jesus a Pedro era essa: então, apacenta os meus cordeirinhos, as minhas ovelhas. Para um administrador eclesiástico, basta cuidar do aspecto espiritual do rebanho? Não.
a questão administrativa não pode ficar isolada da questão espiritual e social. Precisam caminhar junto. Não podemos dizer para alguém carente, vá em paz, Deus é contigo. Precisamos orar pela pessoa, mas também suprir a necessidade que aquela pessoa tenha. Então, a área administrativa não pode andar separada da área espiritual. O que significa administração eclesiástica? É o estudo de diversos assuntos ligados ao ministério pastoral, no que tange sua função principal de líder e administrador da igreja que serve. Porque precisamos nos lembrar que a igreja simultaneamente precisamos nos lembrar de uma coisa: a igreja é um organismo vivo e também uma organização. O inimigo, ele vai lutar de todas as formas para destruir a organização, mas nunca conseguirá destruir o organismo vivo, pois Cristo é o cabeça da igreja, e ele mesmo disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja, registrado em Mateus capítulo 16, versículo 18. Qual o tríplice aspecto da organização do povo de Deus? O povo de Deus, ele está organizado sobre 3 aspectos, que é o espiritual, econômico e social. Quais os 2 aspectos em linha paralela que necessitam de atuação mútua? O pastoreio e a administração. Não precisam andar em linhas paralelas, tanto dando o alimento espiritual como atendendo a administração, as necessidades, as pendências da igreja, no aspecto administrativo. A boa administração só será possível se houver boa liderança. Qual a melhor passagem bíblica que trata conceitualmente dos dons ministeriais para o exercício da boa liderança e seus objetivos? Encontramos em Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 16, que ele deu uns para apóstolo, outro para profeta, outro para doutores, para o bom desempenho, o exercício ministerial da igreja, através dos seus liderados, através dos seus líderes. Quais os verdadeiros propósitos para o corpo de Cristo, estabelecido na passagem acima? Treinar, realização, edificação, unidade, conhecimento, similitude, firmeza e crescimento. Vamos encontrar todos esses propósitos no capítulo 4, versículo 11 ao 16 de Efésios. Uma igreja bem treinada, uma igreja realizada, uma igreja edificada em Cristo, uma igreja unida, uma igreja com conhecimento, uma igreja firme, uma igreja crescendo cada dia mais no Senhor. Quais a diferença entre liderar e administrar? Existe alguma diferença, sim. Liderar é da direção, administrar é da estrutura. Liderar é mostrar o caminho, administrar é mostrar o processo. Liderar motiva e inspira os liderados, administrar organiza as pessoas. Liderar cria a visão, administrar desenvolve a visão. Liderar tem a voz de comando, já administrar facilita a comunicação, ok? Como ser um bom administrador? Delegando responsabilidade. É preciso entender que nós não conseguimos concluir, realizar a obra sozinho. Que lição Jesus deixou para nós em questão de delegar responsabilidade? Nós vamos ver alguns aspectos interessantes no ministério de Jesus. Ele tinha facilidade de pedir ajuda. Ele mandou encher as talhas, ele mandou tirar mandou tirar a pedra no caso da ressurreição de Lázaro, mandou recolher os pedaços de pães que sobrou da multiplicação, dividiu responsabilidade com os 12, depois com os 70, mandando de 2 em 2,
depois, né, com cerca de 500. Não? E assim Jesus ele demonstrou no seu ministério que ele tinha facilidade de delegar responsabilidade. Quais os requisitos básicos para ser um bom administrador? Não trabalhar sozinho, saber que é o principal criador da boa atmosfera no grupo de seus oficiais. Tem pessoas que reclamam dos seus liderados, do seu grupo de obreiro, porque não cria uma atmosfera, né, de relacionamento, de amizade, camaradagem, e isso prejudica o bom relacionamento da equipe e acaba, algumas vezes, o gestor, né, o líder, carregando uma carga quase que insuportável. Então é muito importante não trabalhar sozinho, saber que é o principal criador da atmosfera do grupo. Se alguma coisa está dando errado, é importante que o administrador ele reveja alguns conceitos, né, de liderança. Outra coisa é levar a sério sua administração, estar sempre nas tarefas, mesmo que não faça nada. Podemos até convocar mutirão semanalmente, uma vez por mês, mas precisamos lá uma vez ou outra estar presente, mesmo que a gente não mexa em nada, mas a nossa presença como administrador, como líder, é fundamental para estimular aqueles que estão sobre a nossa administração. Alguns textos colocam a Bíblia na vanguarda da administração, mostrando assim que Deus é um ser organizado. Por exemplo, o conselho de Jetro ao sogro de Moisés. Eu creio que foi Deus que orientou Jetro para poder orientar Moisés em relação àquilo que Moisés estava fazendo, aconselhando o povo, administrando o povo, resolvendo as questões do povo. E Jetro ali, então, ele mostra para Moisés que trabalhando daquela forma, Moisés não conseguiria, não teria êxito na sua missão. Uma outra coisa que a gente vai ver é a instituição do sacerdócio. Deus instituiu o sacerdócio para que um grupo de pessoas selecionada, separada, pudesse administrar as coisas espirituais do povo. Deus separou uma tribo para esse propósito, enquanto as outras tribos saíam para guerrear, para defender o território de Israel. A tribo de Levi tinha a responsabilidade de estar orando, de estar oferecendo sacrifício a Deus em favor do povo. Davi dividiu em 24 turnos de sacerdote. Vamos ver também a gestão de José no Egito, a reconstrução de Jerusalém por Esdras e Neemias. No Novo Testamento, os apóstolos instituíram o diaconato para que os apóstolos pudessem permanecer na oração e no ensino da palavra. Jesus ele censurou um homem que começou a construir uma torre e não pôde concluir por falta de planejamento. Então isso mostra que nosso Deus é um Deus organizado. Paulo, por onde passava, deixava uma igreja organizada e, na medida do possível, posteriormente enviava carta de instrução àquelas igrejas para resolver algumas questões. Quais os dois objetivos da organização? Simplificar o trabalho e melhorar a produção. Um projeto que não caminha de forma organizada, ele pode não alcançar o seu objetivo, ou se alcançar o objetivo com muitas dificuldades, com perda de energia desnecessária. Então, os dois objetivos da organização é justamente simplificar o trabalho e melhorar a produção. O termo bíblico para administração é dispenseiro ou mordomo. Nós somos dispenseiros de Cristo, nós somos mordomo, aquele que toma conta daquilo que não é seu, e precisamos administrar com muita prudência, pois o dono
da obra, ele é exigente e ele vai cobrar tudo aquilo que nos foi confiado, como nós vemos em várias parábolas de Jesus acerca de servo infiel. Então, precisamos entender que nós somos mordomos, dispenseiros dos bens futuros. Muito bem. Distinção entre igreja visível e igreja invisível. A igreja visível é a organização ou administração eclesiástica. Já a igreja invisível é o órgão vivo cuja cabeça é Cristo. Ela é o corpo, a noiva, a plenitude, o edifício. Essa é a igreja invisível. Quais os atributos da igreja invisível? Una. Os atributos da igreja invisível é una. A igreja de Jesus, ela é indivisível. Nós temos igrejas, temos denominações, Assembleia, Batista, Congregacional, Casa da Bênção, Universal, Deus é Amor e tantas outras. Mas a igreja, ela é indivisível. O que nós temos são nomes, são denominações de uma comunidade em determinado lugar. Mas a igreja invisível, que é constituída por pessoas, almas transformadas, lavadas pelo sangue de Jesus, ela é uma só. Bem? Então nós temos uma igreja na Assembleia, temos uma igreja na Universal, nós temos uma igreja na Presbiteriana, nós temos uma igreja espalhada dentro dessas denominações. Cada denominação nós temos uma igreja. Ela é triunfante, e ela é perfeita. A igreja de Cristo, ela é una, triunfante e perfeita. Ela não perde, essa igreja jamais perderá a batalha. O que acontece é que a gente às vezes perde uma peleja, mas a gente não perde, a gente pode perder uma peleja, mas a gente não perde a guerra, ok? E ela também é perfeita, porque o cabeça dessa igreja é Cristo e Cristo é perfeito. Uma vez que nós estamos inseridos, nós fazemos parte dessa igreja, nós estamos buscando, o Espírito Santo nos leva a buscar uma vida de santidade, de perfeição e de plena comunhão com o cabeça que é Cristo. Então, os atributos da igreja invisível é una, triunfante e perfeita. Quais os propósitos da igreja visível? A igreja visível, ela tem um propósito, que é adorar. Quando nós nos reunimos para adorar. A igreja, ela tem o propósito também de evangelizar. A igreja também tem o propósito de edificar. A igreja tem o propósito de atender os pobres, os necessitados. Como administrar a igreja visível? Como podemos administrar a igreja visível? É prever, preparar-se para o futuro. É organizar, reunir meios e recursos, materiais e pessoas para trabalhar. É comandar, determinar as providências. É coordenar, manter o organismo em funcionamento. Controlar, avaliar e regular o trabalho. Ok? Dessa maneira, estaremos administrando a igreja visível. Quais os 3 documentos fundamentais para constituir uma igreja? Existem muitas igrejas que não têm legalidade jurídica, pois elas não foram constituídas sobre esses 3 documentos, que é a ata da Assembleia Constitutiva, o Estatuto e o Regimento Interno. Então a igreja ela precisa desses 3 documentos para realmente ter validade jurídica diante das leis dos homens. Quais as partes estruturais do organograma eclesiástico? São 2 partes: a Assembleia, que é constituída dos membros regulares, e a diretoria, que é constituída do presidente, 2 vice-presidentes, 2 secretários e 2 tesoureiros.
Qual o tempo do mandato da diretoria, com exceção do presidente? Normalmente bienal, de 2 em 2 anos. Quantos membros devem compor o Conselho Fiscal? 3 membros devem compor o Conselho Fiscal. Por quê? Para dar sustentabilidade e transparência. Tá? Quem cuida dos serviços gerais, da diaconia, almoxarifado, obras, compras, patrimônio, transporte, segurança, finanças, é o departamento de administração. E quem é responsável pelas cruzadas, evangelismo, missões, visita aos hospitais, presídio, casa de recuperação? É o departamento de evangelização e missões. O departamento de educação cristã cuida de que área? Cuida da escola dominical, integração e discipulado, curso de teologia, seminário de formação e reciclagem. Quais as 3 direções do crescimento da igreja? A igreja precisa crescer sobre essas 3 direções: o crescimento vertical, crescimento para com Deus, em Deus e para Deus, crescimento horizontal, um para com os outros, um para com os outros. Precisamos nos preocupar muito com esse crescimento horizontal, até porque para que haja um crescimento vertical é necessário que haja um crescimento horizontal. Se não houver crescimento horizontal, vamos ter dificuldade com o crescimento vertical, ok? Então, são as 3 áreas de crescimento da igreja: vertical para com Deus, horizontal para com os outros, uns para com os outros, e o crescimento quantitativo, novos membros. Nem sempre igreja cheia é sinônimo de crescimento, pode ser um inchaço. E cabe ao gestor, cabe ao administrador pedir ao Espírito Santo discernimento para saber se a igreja realmente está crescendo ou se ela está inchada. Porque da mesma maneira que a igreja ela incha, ela também esvazia rapidamente. Podemos dizer que o pulmão da igreja é a secretaria. Administrativamente, sim. Quando vamos em qualquer instituição para resolver pendência, somos direcionados à secretaria, pois é lá que está todos os arquivos ativos e inativos. E a igreja não foge a esta regra. Tá? Então, a secretaria é o pulmão administrativo da igreja. Quais as qualificações do bom secretário? Tem que ter boa redação, escrever legivelmente, ter maturidade, ter boa educação e ser zeloso. Quais as responsabilidades do secretário? É redigir atas das reuniões, expedir correspondência, zelar pelo fichário da igreja, conhecer o número de membros. São algumas responsabilidades do secretário. Quais os livros usados pelo secretário? São as atas, os registros de membros, registro de assistência às assembleias, às reuniões, registro de matrimônio e registro de nascimento. São os livros usados pelo secretário da igreja. Quais os documentos e formulários usados pelo secretário? Os documentos usados pelo secretário são cartão de membro, fichário de membro, carta de transferência, carta de recomendação. Carta de transferência e carta de recomendação são diferentes. Quando nós vamos visitar uma igreja em um outro estado, em uma outra cidade, nós levamos a carta de recomendação, que a sua validade varia, às vezes de 2, 3, 4 meses. Já a carta de transferência é quando nós nos mudamos para uma outra cidade ou um outro estado,
e nós vamos congregar definitivamente em uma outra igreja. Então nós levamos carta de transferência, ok? Aí nós temos também um documento de formulário de visita, que pode ser pastoral ou por comissão. Pastoral, quando o pastor ele pode, se empenha para visitar a sua membresia, ou quando não é possível, pela demanda, ele então cria uma comissão para poder visitar as pessoas, os membros, ou um desviado, ou um simpatizante da igreja. E os motivos podem ser ausência, enfermidade e outros assuntos mais, que levará então a fazer essa visita. Como escriturar uma ata? Muito bem, os números devem estar sempre em ordem, para fazer uma escrituração de uma ata. É importante que os números estejam em ordem. Não pode haver rasura. Especificar que grupo é a ata. Por exemplo, se é assembleia ordinária, extraordinária. Uma outra coisa importante na escrituração de uma ata é colocar local, hora e data. Outra coisa é o assunto tratado, o encerramento e emendas, se for necessário. Se houver alguma pendência ou alguma coisa for necessário acrescentar, é feito então uma emenda na ata. O que deve constar no livro de membros? Número de ordem, nome por extenso, data da admissão, como foi admitido, recebido por carta ou por aclamação, ou se a pessoa foi batizada ali na própria igreja. Uma observação importante: uma assembleia onde não pode comprovar o quórum está fora da lei e não tem validade jurídica e pode ser anulada. Qual um dos mais importantes deveres do secretário? Arquivar sempre, pois o arquivo pode esclarecer, corrigir, validar algum assunto e até corrigir alguma injustiça caso tenha ocorrido. O secretário não é responsável pelo conteúdo do boletim informativo, mas a sua apresentação, estética e beleza sim. Uma igreja bem informada tende a ser mais participativa. Para ser bom secretário, para ser bom, o secretário precisa também dessas qualificações: cortesia, simpatia, interesse pelas pessoas, habilidade em guardar nome, discrição e de total confiança do pastor e da membresia da igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus ele nos faça refletir em relação ao papel da igreja que estamos vivendo hoje e que possamos atender à necessidade da obra do Senhor Jesus. Uma semana abençoada, uma semana de bênção, de vitória, um culto abençoado nesse final de semana na Igreja dos Irmãos. Um abraço, fica com Deus, até a semana que vem.